Olá, seja bem-vindo. Hoje é o dia do portador de Alzheimer, causa mais frequente de demência no ser humano. Segundo dados do relatório da Organização Mundial da Saúde de 2012, realizado juntamente com a Associação Internacional da Doença de Alzheimer, atualmente estima-se haver cerca de 35 milhões e meio de pessoas com demência no mundo. Este número praticamente irá dobrar a cada 20 anos, chegando a 65 milhões em 2030 e a 115 milhões em 2050. O relatório estima que a cada 4 segundos um novo caso de demência é detectado no mundo. Isso mesmo, a cada 4 segundos. E a previsão é de que em 2050 haverá um novo caso a cada segundo. Aqui no Brasil, não há dados oficiais sobre a incidência da doença de Alzheimer. Entretanto, utilizando como base pesquisas em outros países e dados do IBGE, podemos estimar que sejam cerca de 1.200.000 pessoas sofram com a doença, cerca de 100 mil novos casos por ano. Estes dados poderiam ser muito maiores se houvesse um criterioso estudo sobre isso, pois acredita-se que a doença de Alzheimer é subdiagnosticada no país. A DA, como é chamada, é uma causa de saúde pública. Para conversar com a gente estão entre nós Elizabeth Madruga, que é assistente social, coordenadora do grupo de Alzheimer do C3, o médico Valdemar Barbosa, geriatra, e a Cleonice Fernandes, que participa do grupo de Alzheimer, de cuidadores de Alzheimer, e que vem contar um pouquinho dessa vivência para a gente. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês nesse assunto que preocupa e muito. E a gente, quando começa a pesquisar, porque eu sempre digo que eu venho para o programa, mas que a gente estuda, pesquisa o máximo que a gente pode, para poder fazer perguntas pertinentes, para ter dados. Inclusive, nesse programa, a gente não vai colocar vídeos, porque os vídeos que eu busquei na internet, eu achei vídeos muito tristes e que não precisam ser vistos assim. Até porque a gente vai conversar e vai mostrar um vídeo, sim, depois no segundo bloco, sobre um grupo de cuidadores, como que eles devem proceder, que é para ajudar as pessoas que estão ao lado dessas pessoas doentes, E eu achava legal, interessante a gente começando a conversar da história do Alzheimer, o famoso alemão, Que acaba que a gente acaba brincando, e se tem algum esquecimento, que inclusive antes de começar o programa tu me dizias que não tem nada a ver velhice com esquecer, depois vai dar uma explicada pra gente. A gente brinca, qualquer coisa que esquece, um já diz pra gente, estou namorando Alzheimer, foi visitada pelo alemão. Tem gente que fala e nem sabe, doutor? Por quê? O porquê. Da onde que vem, então, essa história do Alzheimer? No ano de 1901, o Dr. Alois Alzheimer foi chamado para avaliar uma paciente, identificada como Auguste D., sobrenome abreviado, que começou a apresentar um quadro estranho de comportamento. Uma senhora que começou a ter ciúmes sem justificativa do marido. Chegou um momento que o marido se assustou com aquilo e procurou o hospital. O clínico que atendeu convidou o Alzheimer para avaliar e essa paciente, em poucos anos, 5 anos mais ou menos depois, faleceu num estágio avançado. Bom, o Alois Alzheimer dividiu o tempo dele entre consultório e o microscópio, examinando tecidos. E ele recebeu o cérebro desta senhora, devidamente preparado, fatiado, foi para a microscopia e encontrou algumas coisas diferentes do que estavam acostumados a ver. Depois nós podemos falar no que ele viu. Poucos anos depois, e essa paciente acabou falecendo, poucos anos depois apareceu um outro paciente, sexo masculino, com um quadro semelhante. Acontece que o Alois Alzheimer, com 51 anos de idade, morreu. Hipermoço. Teve uma infecção. Para a época não, Sim, teve uma infecção bacteriana e a partir dali, complicações renais, cardíacas e precocemente ele faleceu. As lâminas ficaram esquecidas e abandonadas, lembrando um pouco da história,
aconteceram 2 grandes guerras no mundo. A primeira de 1418 e de 39 a 45, a grande Segunda Guerra Mundial. Então, com essas 2 guerras e esse problema de memória, os 2 primeiros casos sumiram do panorama, do mapa. Literalmente. Do mapa. Depois, a partir da década de 60, foram encontradas as lâminas, são 400 lâminas, Nossa. que estão até hoje muito bem conservadas. Dos 2 casos pacientes, dos primeiros. Pacientes. Então, a partir da década de 90 apenas é que disparou um pouco mais a investigação, e essa investigação evoluiu muito a partir do ano 2000. Nossa, então, recente. na verdade, É uma coisa recente. Muito recente. a pesquisa intensa, organizada, metódica, com investimento de grandes volumes, está acontecendo há 15 anos. Então, temos ainda uma caminhada muito grande, com a diferença de que hoje são muitos centros de pesquisa, pelo menos nos países de primeiro mundo. Os outros estão mal lidando com a fome, né, com a lombriga, com o saneamento básico, e não tem verba, nem pessoal, enfim, não tem recursos para destinar para isso. Os Estados Unidos atualmente são mais ou menos 200, há um registro de 225 pesquisas clínicas distintas, distribuídas ao redor de mais ou menos 700 locais, ou centros de pesquisa. Sim. Então, eles estão investindo muito. E o Brasil nisso? Você não tem nem, ali pelo início, ali que eu já falei, que não tem nenhum, né? Posso passar essa... Posso deixar a resposta? Já respondeu, né? Já respondeu, né? Tanto que dados oficiais não existem. Não. O Brasil é o país da estimativa. Sim, cerca de... Ao redor de... Cada um chuta como quer, de acordo com como lhe convém até, para obter projeção ou ganho político. Esse é que é o problema. A seriedade que está faltando. Esse é o problema. E aí, para depois a gente já poder começar a conversar com as gurias, em que consiste, porque aí a gente vai já abrir, né? Em que consiste o mal de Alzheimer? O que vem a ser o Alzheimer? Nós sabemos que demência é um quadro de deterioração e perda de habilidades, de ferramentas, que começa com a memória, porque a deposição das placas e dos emaranhados da proteína tau, que são, depois nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso, começa na área de memória e depois progride para as outras áreas, tanto que afeta até os movimentos do paciente. Mobilidade. Até a área motora sofre, e quando ele não falece de alguma complicação e vai até o extremo, ele termina em posição fetal. É uma situação muito dura, muito pesada. Por isso que você fez, eu acho muito bem não mostrar vídeos, porque o assunto é denso, não é agradável, e quem trabalha com paciente com Alzheimer tem que ter perfil. E eu refiro... Inclusive, eu começava com a Cleonice antes de começar o programa sobre isso. Social, cuidadores, fisioterapeuta, toda a equipe tem que ser formada por pessoas com perfil. Senão não dá certo. Até em relação a isso, eu vou aproveitar e vou falar com a Cleonice, porque antes de começar o programa a gente conversava. Tu tens uma mãe Sim. que tem o Alzheimer, né? Sim. Como é que... Há quanto tempo que ela vem com a doença? Minha mãe tem mais ou menos uns 11 anos de Alzheimer. Ela já está num estágio bem avançado assim, do Alzheimer, porque acredito que quando nós fomos constatar, né, já tinha dado um bom andamento, né, e com a situação que ela vivenciou, que normalmente o Alzheimer é assim, ele vem com um choque que a pessoa... Acho que aí aflora, né? Não sei, até o doutor pode... se existe. Né? Mas o que nós temos lá no C13, que nós temos estudado, e nós temos, que a Beth leva para nós, e a história de todos nós lá sempre vem de um choque que aquela pessoa, né, que nós cuidamos, sofreu. E a minha mãe também vivenciou uma situação bem complicada na vida dela. E a partir dali... aflorou, né? Então eu cuidava dela em casa. Nós somos 2 irmãs, eu tenho só mais uma irmã, mas moro em Santa Catarina, então eu é que tenho essa responsabilidade aqui de cuidar
Da minha mãe. Bom, ela atualmente ela está numa ILPI, né, numa instituição de longa permanência para idosos. E ela já está, ela tá com quantos? 82 anos. Ela é muito alegre, ela era uma senhora que era alegre, mas não era tanto, mas hoje ela é muito mais. Pois é, depois a gente quer ver se existe essa mudança de humor. Isso. Alguma coisa, porque pelo que eu, até só desculpa te cortar, capaz. pelo que eu li assim, Sim. Também me corrijam, que eu estou aqui leiga. Não, mas estamos conversando. Isso, Claro, bate-papo. É que existe uma mudança de comportamento. E outra, a pessoa, ela não tem uma tendência a voltar à infância? Não sei, ela não volta a ser um pouco de criança? Alguns comportamentos se manifestam muito infantis. Isso. Inclusive, é um dado assim, Que a gente já volta ali. você observa, querer brincar com boneca, com brinquedinhos dos tempos de menina. Né? E numa fase bem extrema, o paciente, inclusive, apresenta reflexo de sucção, como de um bebê. Você toca com o dedo no canto do lábio, ele chupa como se fosse uma chupetinha. Então, é uma involução. Isso, uma involução. Sim. É um retorno a épocas primitivas, com a desvantagem de não ter a perspectiva, porque a criança é perspectiva diária. É porque a memória remota, ela fica preservada, né? Até um certo ponto, sim. E a memória atual é que apaga. Então ele não lembra muitas vezes o que almoçou, o que jantou hoje, mas lembra perfeitamente o que fazia quando criança. Realmente. O que fazia na juventude, na idade adulta. Não, e até a Cleonice falava, eu peguei o gancho dela em relação a tratamento, que tu falavas, que aconteceu um caso com a tua mãe em relação a um exame ginecológico, né? Não, isso eu acho importante falar. Sobre eu acho importante falar que tipo, né? assim, os profissionais muitos não sabem como proceder, não sei. Não. Na realidade, assim, o Alzheimer veio com muita rapidez, assim. E muita gente, né? Muita gente, ele tá, né? São muitas pessoas. E eu acho que os profissionais da saúde, inclusive médicos, enfermeiros. É como o doutor disse, tem que ter o perfil para lidar com o processo. E nós não temos. Eu acho que como ele atua, ele tem diversas áreas que são modificadas, né? Claro. A memória, a fala, né? A deglutição, a parte da alimentação. Eu acho que quanto mais diferentes profissionais, a motricidade, né? Quanto mais diferentes profissionais auxiliarem um médico, o geriatra, o neurologista, o psiquiatra, né? Isso é importante melhor na equipe interdisciplinar, né? Mas o diagnóstico, aí que está o problema. Pois é, agora vamos fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito pelo médico e o problema é um problema real. Com certeza. São poucos os médicos que sabem dar esse diagnóstico. Digamos que tem as ferramentas, o preparo, o treinamento e o conhecimento. Porque o diagnóstico é feito por eliminação. Para pensar na hipótese de Alzheimer. Porque nós temos que falar o seguinte. Pois é, eu quero voltar um pouquinho. Vamos voltar. Depois a gente vai ali. Sobre demências. Isso. Né? Então você citou estatísticas muito bem, muito adequadas, muito corretas. Alzheimer corresponde a mais ou menos entre 60 e 80. Vamos admitir 2/3 dos quadros de demência por Alzheimer. Considerando que existem as chamadas pseudodemências, que alguns chamam de demências reversíveis. Hipotireoidismo, por exemplo. Dependendo do estágio da hipofunção da tireoide, a pessoa pode ter alteração de memória, alteração de humor, comportamento. Déficit de vitamina B12. É uma coisa importante que também altera a memória. Hematoma subdural, que é uma formação de sangue entre o crânio e o cérebro por traumas. Às vezes a pessoa cai, bate com a cabeça na pia, não acontece nada demais, ela desmaia, perde consciência, tem visão dupla, ninguém dá importância para aquilo. Não é? E tempos depois começam a aparecer as alterações. Aí você faz o diagnóstico, ou seja, são quadros que revertem, via de regra, com o tratamento adequado. Enquanto que o Alzheimer só progride. É irreversível. É irreversível e as drogas que nós dispomos, elas são capazes de melhorar comportamento, melhorar o quadro geral, mas não são ainda capazes de impedir a progressão da doença. E melhoram também no estágio inicial. Né? Quanto mais cedo, regride um pouquinho. E aí que está o problema. Esse é o grande problema. A minha experiência é que a imensa maioria dos pacientes tem manifestação
há 2, 3, 5 anos e recém chegam para avaliação. Muitos, mas muitos mesmo, já passaram por outros colegas. Ah, sim. Que trataram como depressão, É. trataram como ansiedade, teve ataque de pânico, porque aconteceu uma reação aparentemente panicosa ou fóbica, né? E aquilo, e o tempo vai correndo. Sem falar no quadro muito severo e dramático do Alzheimer precoce, de origem, que tem componente genético, Pois é. Aí eu que tenho aparece entre isso. 45 e 50 anos. Pois é. Aí eu tenho Que é aqui mais assim, raro, ó. mas acontece. 5% dos quadros de Alzheimer são de início precoce. Pois é. Aí eu pergunto assim, ó. Quais são os sinais do Alzheimer? Por exemplo, a pessoa está assistindo ali a televisão, a gente, ou pela internet, alguma coisa assim, e tem uma pessoa idosa, porque geralmente é a partir dos mais ou menos dos 60, né? Entre 60 e 65 é que ele começa a se destacar. Tá. E pelo que eu li, a estatística mostra que mais em mulheres. Sim. Nós sempre, né? Até porque a mulher também Vive mais. vive mais. Na verdade, também nós não sabemos Se a é causa. isso, né? É. E eu tenho cá minhas teorias, mas são Sim. teorias de um clínico que trata a situação. Porque Eu a não sou feminilização pesquisador. da vida. Mas da tá, velhice. tá, Eu não mais, sou nem sei pesquisador, quantos anos já. Mas eu acredito. Sim, sim, essa abrindo- teoria. abrindo Claro, conversa. sim. Bate-papo. Eu penso em algumas outras coisas. Grandes pesquisadores ainda não concluíram. Não Sim. sou eu que vou ter a pretensão de afirmar. Sim. Mas acredito que o fator hormonal, Eu sei dizer também. Você a tem queda razão, de Torres. hormônios, que são extremamente importantes, tanto para o homem quanto para a mulher, Sim, nós com somos certeza, hormônio dependentes. E eu acredito na existência de uma andropausa. Sim. Os homens também Sim. sofrem, né, e muitas vezes tomam antidepressivo quando estariam precisando de uma reposição hormonal, Hormonal. responsável e cuidadosa, feita por um Ah, isso é muito profissional importante. qualificado. As mulheres idem. Sim. Aí vem a turma que se preocupa, obviamente, com o câncer, eles não pode tomar hormônio. Sim, mas tem que saber. Então, Não vão dar é uma questão também. de equilíbrio. saber. Claro, tem que Não saber a se pode tomar dosagem. como quem come pipoca. Sim. Claro. Né? Então, isso é um aspecto. Assim. Então, eu acho que Que seria um dos motivos de. é um dos da- fatores. Eu acredito que pode ser. Sim. O outro fator pode estar ligado aos problemas ambientais. Vocês já se dão conta da quantidade de química que as pessoas, que nós todos ingerimos ao longo da vida? É mesmo. Química nos alimentos, química na tudo. água, Um horror. No ar. no ar, a respiração de poluentes Cada vez mais. atmosféricos. Agora eu vinha para cá, vinha na minha frente uma caminhonete queimando um diesel tenebroso. Terrível. Sim, nas próprias. E eu As tenho próprias. que trabalhar, meu corpo tem Sim. que lidar com aqueles hidrocarbonetos, ele tem Claro. drogas cancerígenas, tem de tudo ali. Quem me garante que essas Sim. coisas ambientais também não estão afetando o cérebro? Muito provavelmente sim. E também tem teorias, né, que o nível educacional também Ah, isso aqui eu influencia. tenho também. Eu tenho também É, que as isso. pessoas com maior nível Grau de instrução. grau de Outro dia o instrução, telefone, a Alzheimer se manifestará Muito. mais tarde. Até porque eles sabem lidar também com o esquecimento, com as... me parece problemas assim, cognitivos outro dia que o vão telefone, surgindo. quando a Fernanda me Conviver. convidando para esse nosso bate-papo agradável, eu dizia para ela, eu acho delicado afirmar isso, como a professora está dizendo. Mas dizem tudo que. Sim, são teorias. Pesquisa, ela né? não afirma também, lógico. Mas eu vejo assim, quem tem o maior nível de instrução, tem mais ferramentas intelectuais, disfarça melhor. Isto. Eu Era isso observo que eu no queria dizer. consultório que alguns Jogo pacientes, de cintura. pacientes comigo, Acha sinônimos de palavras que às vezes não consegue... foi um Ah, sim, grande são mais ligeiros. professor, um grande professor respeitadíssimo, ele tenta uma conversa comigo porque ele percebe que tem algo errado, mas ele não quer admite. aceitar, Sabe o não quê? admite e tenta, entre aspas, me enrolar. Sim, claro, eu com muito jeito, Claro. vou tomando a sopa pela beira do prato, Porque tem perfil para porque tem tratar. perfil, tem, e vou chegar ao momento da perfeitamente. investigação que ele precisa fazer, Claro. sem traumatizá-lo. Sim. Porque nós temos que ter um cuidado. A nossa cultura é diferente, não é o que eu lhe comentei? Sim. Exemplo, o filme Para Sempre Alice, que eu recomendo aos espectadores que assistam.
Não aterroriza ninguém. Mas bom, é bonito. Eu quero bom ver, assistir. vou pegar Vale a para ver. pena. Diário de uma Paixão. Esse foi que eu vi, Esse. que a gente comentou até antes de começar. É mais pesado, né? Mais denso. É. Então ali você vê aquela personagem principal, que na verdade foi um fato Sim, real, um Sim. caso Alice, concreto. Ela tenta, por ter ferramentas intelectuais, ela tenta de uma certa forma, como diz a professora, lida melhor, até o momento em que sucumbe ao avanço da doença e não tem mais como. Tá, mas não seria... Agora, também tem porque outro mexe fator, a cabeça, tem outro fator, funciona melhor? Tem outro fator, que Cérebro. nós conversávamos no outro dia, que me parece um fator importante para afastar o fantasma do Alzheimer. A boa ocupação da mente. Manter a mente ocupada com coisas boas, positivas, construtivas. Manter paixão, gente. Isso. Tem que ter Sim, paixão na paixão. vida. Por isso que sempre se aconselha ao idoso a continuar a ter seu grupo de amigos, a ter contato com música, com teatro, Sim. com palavras cruzadas, né? Aprender uma língua, aprender um instrumento musical. Aí eles acham que não vão ter condições porque estão muito velhos para aprender. E a de uma- aprendizagem é uma coisa que nós apregamos que ela pode acontecer em qualquer idade. No ritmo Que nós adequado. aprendemos até morrer. Sim. Porque antes havia esse mito, esse preconceito. Ah, não, eu sou velho, já não aprendo mais. Aprende no tempo dele. Vamos passar um recado para quem pensa assim. Sim. A professora captou, Sim. captou bem. Para quem pensa assim, lembrar o seguinte: você tem 100 bilhões de neurônios. É a célula pra caramba. Tem que usar. O que não é usado tende a ficar acomodado. Com certeza. Então, se entupir esse cérebro com boas informações, saturá-lo com boas informações, ele não vai ficar cansado. Ele não vai se esgotar. O problema são as más emoções, as experiências negativas, as vivências ruins, o isolamento, a professora... Que aí começa a pensar besteira, né? Porque não faz nada, o que vai pensar? Começa a discutir a origem do universo, e é muito complicado, né? Porque eu até hoje não entendi se Não, existe o Big Bang ou não. Sim. O que E havia antes a de Deus, preocupação entendeu? precoce, né? Então, isso é muito complicado. E uma coisa que no C3, que é o Centro de Extensão e Atenção à Terceira Idade, na qual eu trabalho, Universidade nós Católica. defendemos muito, é que tem muitos idosos que dizem, no meu tempo. O tempo é agora, né? Este tempo também agora é o seu tempo. Sim. Não tem essa de no meu tempo. Eu não estou ainda com muito cabelo branco, mas eu já estou dizendo, olha, no meu tempo era assim. O idoso tem que se atualizar, tem que aprender a fazer uso da A informática. professora deve lembrar de uma coisa, de algo que eu falei quando a senhora me convidou para um dos últimos eventos na Católica, há uns 2 anos atrás. Eu iniciei, foi a primeira palestra do evento, eu ensinei dizendo para o pessoal assim, olha, para provocar, né? Coisa boa era na década de 30, 40, né? Era maravilhoso, era muito melhor. Aí eu continuei, por exemplo, o cabungo circulando pela cidade, largando cocô pelas ruas, tifo, Ratos, cólera, tuberculose, É. a gripe espanhola, que espetáculo matou Todo milhões mundo. no mundo. Eu dei aquele... Já ficou todo fez mundo aquele flash. choque. Então, pensem bem se era melhor. E o professor colocou bem, o bom momento, a boa época, é aquela que a gente está vivendo bem. É o agora, Sim. bem vivido. Que nem essa história da melhor idade. Me desculpem. Não é. Melhor idade é aquela que você está bem. Se eu Exatamente. estou Porque bem aos 60, doença 70 ou 90, não é bom em idade a nenhuma. doença- Doença não vai ser bom em idade nenhuma. Claro. né? Claro. Continuar vivendo, se Sem atualizando. dúvida. Até eu vou dizer para o Julinho que eles estão me dando tempo. Vamos fazer em 2 blocos, que aí a gente depois troca, que tem uma outra curadora que cuida também da mãe. E aí pegar até mais um tempinho da Cleonice. Como é que tu lidas com isso, com esse problema, assim? Com essa doença da tua mãe? É muito dolorido, né, Fernanda? É terrível, porque tu nunca sabe o que tu vai ver no outro dia, né? Tu deita com uma mãe e acorda, no outro dia tu não sabe se é a mesma, né? Eu olho para minha mãe hoje, eu sei que é minha mãe, mas ao mesmo tempo já não é a minha mãe mesmo, né? Porque ela é uma pessoa completamente já diferente. Ela não me reconhece às vezes me reconhece. O que me ajuda, porque eu já estava adoecendo. Isso, né? Porque o curador Isso, geralmente adoece junto, né? Elas até ficam.
O que me ajudou, né, é que quando eu descobri o C3, né, que é o grupo da Beth. Que é o grupo da Beth, né, e a Beth como gerontóloga, assistente social, ela tem uma estrutura enorme, nos dá um embasamento maravilhoso, né, que eu cheguei lá e eu me deparei com um grupo maravilhoso e até como eu estava te contando, a primeira coisa, a reação que se tem quando se entra no grupo é chorar. Porque eu acho que a gente chega assim, ai meu Deus, eu acho que aqui vão me entender. Sim. Porque a gente procura alguém para entender, para sentir como a gente está sentindo, porque é muito dolorido, né? É dolorido mesmo. E tu chegou a ficar com ela, assim, em fiquei, casa um tempo? Fiquei durante uns 9 anos. Nossa. Cuidando, nos últimos 3 anos, cuidando direto na casa dela, né? Não tirei ela da casa, porque isso é muito importante, eles conviverem com o ambiente até deles. Porque tu tens o teu pai, né? Sim, eles são tem meu pai, companheiros e estão os tudo. dois, porque ela adora meu pai, Pois é, é o e amor ele tá da junto, vida dela, ela ele mora namora junto ele com hoje. ela. Ela namora ele hoje. Aham. Cadê meu namorado? Ela passa o tempo inteiro assim, cadê meu namorado? Cadê o Djalma? Cadê meu namorado? Então, ela foi com... Nós levamos os dois. Então, ele está apoiando ela. Ele alimenta, porque às vezes ela não sabe, às vezes ela brinca com a comida, então atira nos outros, né? E isso eu vivenciei com ela em casa, né? E é terrível. Teve uma noite, nós passamos a madrugada inteira e ela queria ir embora, ela queria um táxi, chama um táxi. Mãe, eu não tenho dinheiro pro táxi. Sim. Então aí tu vai entrando no... Tendo que saber como lidar, né? Pra acalmar. E aí vai longe isso, né? Então tu vai, chega num determinado momento que tu não sabe mais para onde tu vai correr. Teve dias assim de eu sair porta fora e chorar na rua porque eu não aguentava mais, né? A gente entra em pânico de não saber como lidar assim com aquela pessoa que tu ama tanto e ao mesmo tempo tu já está sem paciência, porque tu não sabe. E eu acho que uma coisa muito séria, que até o doutor ainda já citou, que não tem perspectiva. Isso que é... A dor maior é essa, né? Nós não temos perspectiva. Então nós convivemos com uma pessoa que amamos tanto e que nós estamos tentando, lidando, amando, mas aprendi muito lá no C3, amor e paciência. Essas são as palavras-chave. É que o grupo de apoio é um... E funciona todas as quintas, inclusive hoje à tarde, né? Que a gente está ao vivo. Familiares da doença de Alzheimer é um grupo que existe há mais ou menos 8 anos, né? E nós nos reunimos semanalmente, todas as quintas-feiras, das 14 às 17 horas, no C3, que é o Centro de Extensão e Atenção à Terceira Idade, e que justamente esses encontros se realizam para que as pessoas conheçam melhor a doença, né? Aprendam como agir frente às dificuldades, os problemas que surgem com a doença de Alzheimer, né? Aprender a como lidar com esses problemas, porque muitas vezes, ao cuidador, conhecendo a doença e conhecendo as diversas alterações que vão se dando na doença conforme os níveis vão acontecendo, quer dizer, esse é um nível, né, doutor Valdemar, que é simplesmente didático, porque eles meio que se confundem também, né? Sim. Nós temos a fase inicial, a fase moderada e a última fase, que é a parte final, né? Que é a parte mais grave. Mas muitas vezes essas fases, elas meio que se misturam também. E também cada doente, cada paciente é diferente. A mãe da Cleonice age de maneira diferente da mãe da Lígia, que depois no segundo bloco vai conversar conosco, né? Então, tem certas dificuldades que uma pessoa passa que outra não passa. Né? Então, isso muitas vezes causa uma certa dificuldade para o cuidador. E como é um cuidado assim que é muito constante, né? Que é um cuidado que a gente mexe assim de 36 horas, né? É muito estressante e muitas vezes a família delega esses cuidados para apenas uma pessoa e esta pessoa fica muito sobrecarregada. E aí vem a doença, aí vem o estresse. A rotatividade de mão de obra de profissionais cuidadores é enorme, porque não aguentam. Não aguentam, né? Vamos lembrar algumas coisas, por exemplo, que quando o paciente fica agressivo, hostiliza, por exemplo, a filha, ou a outra, ou a profissional,
O paciente não está hostilizando aquela pessoa. Não é contra ela que ele age. Né? Não é contra. Então, a filha que recebe aquela agressão não deve considerar uma agressão. E que muitas vezes ela acha, poxa, sou eu que cuido da minha mãe, ou sou eu que cuido do meu pai, e ela faz isso comigo. Exatamente. Só que muitas vezes, ela nem reconhece, né? Ao ela conhecer mais a doença, ela se dá conta. Aceita melhor. Aceita melhor, né? Justamente depois isso que o eu Dr. falar Valdemar sobre a colocou. aceitação, mas eu quero lembrar uma outra coisa. A questão das alucinações e dos delírios. Existe? Sim. O paciente fala com pessoas que morreram, afirma que ali tem uma porta, onde não existe porta, que naquela porta tem uma pessoa A, B ou C conversando com ela. E fica agressiva, às vezes é uma pessoa muito querida no passado dela, né? E entra em desespero. Então, o médico, e eu volto a esse ponto do perfil, médico que trata o paciente com Alzheimer ou qualquer outra demência, tem que estar, primeiro, envolvido com a família. Não tratando do paciente apenas, mas cuidando do conjunto do grupo familiar. Que, por sua vez, também tem que ajudar o médico. Claro. Dando informações diárias, né? Eu não posso estar 24 horas ao lado do paciente. Sim. Então, eu preciso receber as informações. Olha, a mamãe fez isto, fez aquilo, deixou de fazer. Reagiu de tal forma. O medicamento também, porque às vezes o médico também não consegue, na primeira vez, acertar a dose. Então, o cuidador é que vai informando. Porque então, existe esse tratamento com farmaco e sem, né? Existe dois tipos ou não? Vamos tem que ter. O tratamento da doença. Isso. Como é que é? Hoje nós temos alguns fármacos que ajudam a melhorar o quadro geral, embora não impeçam a evolução da doença. Mas existem as medicações usadas para tratar delírios, alucinações, agressividade, ou seja, mudança de comportamento. Que são fármacos, alguns bem antigos e outros de gerações mais novas. Às vezes o médico prescreve de geração mais nova, com dose menor, e não funciona, ou dá efeitos colaterais severos. Aí ele volta atrás e utiliza o medicamento de 30 anos atrás e que funciona melhor. Então, isso é uma outra coisa importante. Interações medicamentosas. Tem que ter muito cuidado quando se misturam os remédios. E geralmente uma pessoa idosa toma vários. Geralmente o paciente idoso é uma polifarmácia ambulante, porque toma vários. Tem várias pessoas junto com o Alzheimer. É o hipertenso, é o diabético. Exato. Então é importante que o profissional de saúde tenha à mão, porque hoje existe para computador, para o tablet, para o iPhone, para o Android, programas de interações medicamentosas. Eu duvido a um médico que não tenha um smartphone. Sim. Porque hoje é uma necessidade para a comunicação. Instala um programa de interações medicamentosas, acabou a preocupação. Eu digito ali os nomes das substâncias. Para ver se ele me diz o que acontece quando misturo A com B, B com F, F com X, enfim. Sim. Isso me protege o paciente de sofrer mais pela iatrogenia medicamentosa. A iatrogenia medicamentosa é um grande capítulo, que são os danos causados por medicamentos. E a importância disso do acompanhamento do geriatra. Sem dúvida. Porque ele vai ser quem vai unir todas essas... Vai ordenar essa medicação. A gente vai chamar o intervalo só para Cleonice terminar, assim. Mas hoje, assim, por ela já estar numa... Como é que vocês chamam hoje? Eu chamo, não é mais lar de idoso. ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Tu acreditas que... Eu entendo assim, Fernanda, diante de todas as dificuldades que nós estamos vivendo, que eu estava vivendo, né? Que meu filho também participou disso, mas não dava muito, porque é trabalho, é estudo, é tudo. Na ILPI, ela está sendo muito melhor atendida. E para mim também está sendo melhor. Né? Não é fácil tu levar, muito difícil tu levar.
No início eu tinha um peso terrível, uma culpa terrível. Como é que eu vou deixar minha mãe? Tirei da casa dela. Mas ou eu fazia isso e ela teria um atendimento melhor, porque lá ele tem o médico, sim, tem enfermeiras, médicos, tem o cuidador que está sabendo lidar, né? É uma casa muito boa, então isso que é importante, né? Então eles estão sendo bem alimentados. Não, e ainda tem o ganho que o esposo está lá. Sim, né? Teu pai está lá. Meu pai está lá, o pai está dividindo isso conosco, né? E com ela. Então, mas eu acho assim, Fernanda, uma coisa muito importante, só voltando que a gente chegou a falar. Quando se falou dos profissionais, isso, que quando eu levei a minha mãe no ginecologista. No ginecologista, ele pediu um exame e eu levei ela ao laboratório, marquei. Quando eu marquei, eu disse: a minha mãe tem Alzheimer, então vai ser difícil, nós vamos ter que ter um jeitinho. Ainda falei com a mãe: não, mas não se preocupe. No dia que eu levei, realmente foi muito difícil. Foi complicado, porque as meninas não entendiam. Eu acho que nem foram avisadas, né? Não, provavelmente não passaram para as meninas. Claro. Então, é nesse queriam saber, perguntavam na frente dela o que ela tinha, porque ela agia daquela maneira. Assim, por que ela é assim? Então, foi meio complicadinho, assim, até fazer o exame. Não, isso é muito importante. Então, isso é muito importante. E assim, uma das coisas que nós falamos muito lá é assim, vamos divulgar. Como nós vamos divulgar? Isso aqui que tu está fazendo é maravilhoso. Nós precisamos disso urgentemente. Divulgar, né, doutor? Exatamente. Né, Beth? Divulgar para que as pessoas saibam o que é a doença de Alzheimer, para que profissionais vejam isso e talvez até se aperfeiçoem, criando, né, um grupo. Porque nós precisamos de vários profissionais. Não, e pelo que a gente está vendo, a tendência é cada vez mais gente. E nós sofrendo como cuidadores, como filhos, né, com familiares, e vendo o nosso portador precisando, né, de tudo isso. Então, quando tu chega num lugar e que até eu ainda disse, Beth, que a gente monta um esquema de sei lá, botar uma pulseirinha para identificar no portador, isso tudo nós já pensamos, né? Olha, vamos botar uma fitinha, porque até tem a marca o lacinho, né, que é o anjo lilás, que é que lembra o nosso Alzheimer, né? Então, que sai marcar, porque para chegar num lugar, mas para isso nós temos que divulgar isso. Por isso que é importante divulgar essa divulgação. Mas capaz, eu que agradeço assim, imensamente por tu ter essa disponibilidade de colocar a cara, né, que nem a gente fala, entre aspas, de contar o teu problema. Não, mas é para isso mesmo, né? Não é fácil, pelo que a gente vê, assim, né? Não é fácil, mas ainda bem que ainda existe, já tem casas que recebem, né? Esse tipo de... Estão procurando também aprender, né? E que tem um grupo que ela se encontrou. É vice-presidente do Conselho do Idoso. Também. Então, isso ela está... Secretária. Né? Secretária, né? Então, o Conselho está sendo muito importante nisso, porque está visitando as casas, está indicando, está mostrando, está auxiliando as casas. Capacitando. Isso é muito importante, né, doutor? Nós precisamos de tudo isso, urgente. Então, eu vou agradecer, porque a gente vai trocar agora depois de cuidadora. Muito obrigada de coração. Imagina. Obrigada. E depois dos comerciais a gente volta continuando a falar sobre o Alzheimer. Sabe aquele prato bonito, com aroma e sabor deliciosos? Tudo feito na hora, com cozinha aberta onde você vê seu alimento sendo preparado. Só no Picanha Express. Pratos à la carte de grelhados de picanha, filé, alcatra, lombinho e frango, além do prato do dia. Todo dia um prato diferente. Maminha ao molho, massas, estrogonofe e todas as sextas, pratos com peixe. O Picanha Express está em 2 endereços. Na Rua General Teles, 755, bem no centro de Pelotas, onde atendemos de segunda a domingo, das 11 às 14h30 e de terça a sábado, das 19 às 23 horas. Também aberto nos feriados. E na Rua 15 de novembro, 732, esquina Cassiano, com atendimento de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Teleentrega 3305-3186. Acesse o nosso site e fique por dentro das delícias do nosso cardápio. www.picanhaexpress.com.
Combina com café, com chocolate, com frutas. Combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Caçulate, a combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi Caçulate, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Chornac Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.chornac.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Casa Blumenau, a loja preferida de Pelotas e da região. O melhor em cama, mesa, banho e tapetes das principais marcas, como a São Carlos. Para todas as estações temos tecidos, roupas de cama, como edredons, jogo de lençóis e toalhas da Altenburg, Toller, Budmeier, Karsten, Santista, Artex e cobertores Etrúria, Jolitex e o que você imaginar de modelos, tamanhos, cores. Qualidade, variedade, estilo e economia. Aberta de segunda a sexta-feira, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. A Casa Blumenau em Pelotas fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Borne, 539. Você ouviu isso? Caramba! Owen Wilson! Sorry, I can explain. There's been a big misunderstanding. You messed with my sister, huh? Get him! Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Let me handle this. Your sister? No. He messed with his mother. And picture this, his grandmother, too. Disgusting. You can have it. That was a close one. Thank you. Nada abala a confiança de quem estuda no CCAA. ¿Dónde está el canalla? Another misunderstanding? ¿Dónde está el canalla? Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos com o programa Entre Nós, que hoje está falando sobre o mal de Alzheimer. Agora com a gente, então, mais uma convidada, que é a Lígia Maria Pinto, que também é uma cuidadora, cuida da mãe. Continuamos com o médico Valdemar Barbosa, geriatra, com a Elizabeth Madruga, assistente social, coordenadora do grupo de Alzheimer da C3 e também do C3 e também secretária, né, do Conselho Municipal do Idoso aqui de Pelotas.
A gente falava um pouquinho no geral, assim, para as pessoas, inclusive, que estão nos assistindo, se tiver alguém que conheçam, ou um seu familiar, mãe, pai, avós, que tenham esses sintomas que a gente vem falando. E até eu vou perguntar agora para o Valdemar uma coisa que no início ele falou, antes de estar no ar, e que eu acho importantíssimo isso. Esquecimento. Isto. É normal? Porque às vezes a gente diz, eu estou ficando mais velha, eu me esqueci de tal coisa. Ah, onde é que estão meus óculos? Onde é que eu botei a agenda? Onde é que eu botei o celular? É normal que a gente, com a idade, vai esquecendo? Quando se investiga, fazemos sempre no consultório uma avaliação cognitiva, que inclui eu sempre chamo, digo para o paciente, vamos fazer um joguinho. Se eu falar em teste, ele acha que o teste é uma prova vestibular, pode ser reprovado. Eu explico, não tem nota, não é aprovado nem reprovado, é só uma conversa. Ali nós definimos alterações cognitivas. Então, o primeiro grau, existe uma graduação. Déficit cognitivo relacionado à idade, que é um grau levíssimo de esquecimento de coisas menos importantes, coisas não críticas. Se você me perguntar qual foi a escalação da seleção brasileira quando ela tomou 7-1, ou tomou 7 e só fez 1 na Alemanha, juro por Deus, Nosso Senhor, eu não lembro. Enfim. Por quê? Porque eu não tenho interesse no assunto. Com certeza. Tenho as minhas paixões aqui reprimidas pelo Chavante, gosto e tal, uma coisa de infância, família, mas não tem nem tempo para me dedicar. Entende? Sim. Então, como não faz parte, não está no meu rol de interesse... Prioridades eu não guardo. Agora, eu tenho que saber onde está a chave do meu carro, onde está o meu telefone, o nome dos meus familiares, onde é o banheiro, onde é a sala, onde é a cozinha, onde eu guardo as minhas coisas. Em que cidade eu moro, em que estação do ano nós estamos. Dia. Então, que eu não posso dia da semana. Se de repente eu ficar parado aqui, congelando, tentando saber onde é que eu estou, para um pouquinho. Sim. Tá? Então, o esquecimento de coisas importantes é um sinal de alarme. O outro é mudança de comportamento. Tá. Pessoas que têm um padrão, um modelo de comportamento e de repente se tornam agressivas, hostis, inclusive com as pessoas amadas, tratando mal às vezes um neto pequeno, menininho, bebê, com ciúmes do bebê, furioso com o bebê porque nasceu, não era para ter entrado essa criança aqui no momento, tem coisa errada. Esses exemplos são bons, hein? Existem alguns pesquisadores na área clínica, pesquisa clínica, que estão alertando para 2 outros aspectos. Mudança de marcha, ou seja, o padrão de caminhada da pessoa, eu passo a caminhar diferente do meu habitual, pode ser indício. Se era lento, vai muito rápido, se era rápido, vai lento. Ou errático. Assim? A outra coisa, a escrita, uma mudança muito radical na escrita. A escrita muda com o tempo. Sim. Né? Até porque a gente fica numa caminho mais trêmula, alguma coisa usa assim. mais computador e menos caneta. Isso. Até perde o costume, né? Isso é comum entre médicos. Tira 15 dias de férias, quando volta, vai assinar a receita, ele apanha. Sim. Porque, ainda mais que a receita, pelo menos a minha, é toda informatizada, é toda impresso. Eu só uso caneta só para assinar mesmo. Para colocar a assinatura. Então, tem que ter essa perspicácia de perceber essas coisas, né? Refinando isso. Então, se alguém tem na família, pai, mãe, um familiar, que mostra alguma mudança, saiu um pouquinho da sua linha de comportamento, começou a esquecer coisas que são importantes, atento, vamos olhar de perto. É melhor consultar, investigar, avaliar e não ser nada demais do que esperar 2 ou 3 ou 5 anos circulando muitas vezes, como a senhora falou, consultou aqui, ali, acolá, e sem um resultado acabou descobrindo por uma boa informação numa revista. Ela nem falou isso ainda no ar, ó. Então, ela vai contar agora. Ela vai contar agora. Lígia, conta pra gente, então. Tu tens a mãe também com Alzheimer, né? Sim. E falasses agora o que o Valdemar disse, né? Sim. Como é que foi que tu descobriu, assim? Quando eu notei que havia a mudança de comportamento, eu comecei a levá-la em neurologista, psiquiatra, geriatra, clínico geral, e ninguém dava um diagnóstico do que ela tinha.
receitaram Prolopa para Parkinson, receitaram outros medicamentos. E aí, um dia, num consultório médico, eu peguei uma revista e comecei a ler sobre Alzheimer. E, na verdade, eu tinha um desconhecimento total a respeito de Alzheimer. O meu primeiro contato com Alzheimer foi naquela revista. E aí, depois eu descobri que tinha uma palestra em Porto Alegre com o Dr. Muratori, no Hospital Ernesto Dornelles. E eu fui assistir a palestra. Moriguchi? Não, é Muratori, Dr. Miguel Muratori. E eu descobri que era aquilo exatamente que a minha mãe tinha. E ele disse nessa palestra, a pessoa que tiver alguém que tenha esse comportamento, essa mudança de comportamento, isso que eu falo aqui, vocês tenham a certeza de que ela tem Alzheimer. Porque se vocês negarem é pior. E aí, então, eu comecei naquela direção, já consultando para minha mãe com esse médico, foi ele que começou o tratamento inicial com ela. E eu acho que, talvez, eu não sei se eu me dei conta a tempo, ou se eu demorei para me dar conta, mas tem uma coisa, o nosso primeiro grupo, Dona Beth, lá do C3, todas as pessoas que participavam do grupo, os familiares já faleceram. E a minha mãe continua vivendo. Com quantos anos ela estava? 87. E começou a fazer doença? Foi diagnosticado 6 anos. E ela mora contigo? Sim, ela agora, no momento, não está comigo, porque ela está com um pouco de dificuldade de andar. Mas como eu tinha dificuldade de encontrar um lugar para deixá-la, eu estava sempre junto com ela. E às vezes, até quando tinha que me deslocar para Porto Alegre, eu levava ela comigo de carro. Quando chegava ali em Camaquã, ela queria voltar. Não, mãe, está no meio do caminho, agora voltar ou seguir em frente, vai dar no mesmo, vamos em frente. Porque eu não tinha a confiança, né? Então, eu fui muito ajudada lá no C3A, até porque a gente começa a ficar triste. E tem uma música do Toquinho e Vinícius, Aquarela, que tem uma parte da música que diz mais ou menos assim, o futuro, logo ali na frente, está a esperar pela gente. E ele nos convida a rir ou chorar. E naquele momento eu estava mais para chorar do que para rir. E hoje, com o apoio da Dona Beth, lá no C13, das colegas, eu tenho mais para rir do que para chorar. Porque, graças a Deus, eu tenho a minha mãe, apesar do Alzheimer, eu tenho ela vivendo e tentando dar uma melhor vida para ela, um pouco mais confortável, né, nesse período. E que eu acho assim... É desesperador, mas se a gente tiver o apoio das pessoas como a Dona Beth, acaba não sendo tão desesperador, acaba sendo, de certa forma, amenizado tudo isso. Né? E tu cuida, assim, é a única filha? Eu sou a única filha. E aí só contigo, né? Sim, só comigo. E como é que foi, assim, para ti? Como ela te conhece? Como é que ela é? Sim, ela ainda fala o meu nome, eu pergunto para ela, assim, eu digo para ela, mãe, eu te amo. E ela diz, eu também te amo. Então, toda vez que eu digo para ela, eu te amo, ela diz, eu também te amo. E eu digo para ela, e tu sabe o meu nome? Ela diz, tu é a Lígia. Claro. É que no momento que a pessoa, que o cuidador passa a conhecer melhor a doença, ele fica mais tranquilo. Sim. Porque ele sabe como agir frente a determinados problemas, dificuldades que a doença impõe. Tá? Porque muitas vezes a pessoa, desconhecendo, quando se depara com determinada situação, não sabe como vai agir, então se torna mais difícil ainda. Então, e o grupo de apoio, né, são tudo pessoas que têm o mesmo problema. Então, uma pessoa às vezes coloca a sua dificuldade, ou coloca em que estágio que o seu familiar, o seu portador está, o outro, se já vivenciou,
até pode auxiliar, dizendo, olha, nesta fase eu agi de determinada forma e consegui superar essa dificuldade agindo assim, assim, assim. Outro que ainda não passou por aquilo, quando se deparar já com vai aquela saber. dificuldade, já vai saber como agir, porque são muitas as mudanças de comportamento, como nós falávamos inicialmente, né? É na cognição, é na comunicação, é na deglutição, é na mobilidade, né? É na alimentação. E como o Dr. Valdemar já havia afirmado, há uma regressão. A doença, ela não para. Os medicamentos na fase inicial ajudam a retardar um pouquinho. Né, e depende também do paciente, né? Não há uma reversão a medicação não reverte o quadro da doença. A doença vai avançando. E isso o grupo de apoio propicia, né? Um alívio de tensão, uma troca de experiências, uma troca de conhecimentos, né? E a partir aprende como lidar com determinadas situações. Aprende que não consegue, não pode agir com agressividade, que a agressividade muitas vezes ainda piora o comportamento do idoso, que tem que acalmar aquele idoso, né? Entrar muitas vezes na dele, como se diz, né? Quando tem, como o Dr. Valdemar já havia citado também, até fala de pessoas que já morreram, né? E tem que falar como se aquelas pessoas ainda estivessem ali, porque se tu vai contestar, né? Piora, agita mais o paciente e ele fica mais agressivo ainda. Eu costumo usar uma expressão quando os familiares me perguntam o que eu faço quando ele quer conversar com o falecido. Eu faço, deu uma curva, uma expressão de gíria. Sim. Troca de assunto, por exemplo, o papai, veja o papai... Muda o foco. Sei que bonito o papai, muda o assunto. Sim. E ele vai... bonito o papai e muda de assunto, troca de canal com ele. Então, e ele, como a memória dele também está muito curta, né, ele já aceita a troca, novo assunto. E esquece o que... daquele desespero. A gente está até já se encaminhando para o final, é um assunto que rende programas e programas e programas, mas pelo que a gente vê, é uma doença que castiga mais quem cuida. Sem dúvida. Porque a pessoa vai chegar ao ponto que ela não vai se dar mais conta. Chega um momento que o paciente realmente desliga, ele sai do ar, como se costuma dizer. Mas a família e os familiares... são os que... E é bom lembrar que eu acho que é útil citar aqui, nós conversamos no intervalo, sobre a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que estabeleceu as 5 fases, quando estudou tanatologia, a morte, a finitude, né? E que se percebe que se aplica a praticamente todas as situações na vida, inclusive ao Alzheimer. A primeira é a negação, que com a minha mãe, de jeito nenhum, esse médico está maluco, esse médico está errado, esse cara está doido, de onde sai esse diagnóstico? Quando as coisas vão se tornando mais concretas e as provas irrefutáveis, ele vem para a revolta. Fica furioso com A, B, C. Com Deus, com a acredita, com o médico. Né? Enfim, ele com os familiares, com o próprio idoso que tem... Sim, por que tu... tipo, como se fosse culpa dele. Depois vem a depressão. Depois vem a negociação. E depois vem a aceitação. O detalhe, alguns detalhes disso aí. Os familiares também participam disso. Os cuidadores também participam nestas fases. E às vezes quem está na 5ª fase volta para a primeira. É comum, inclusive, profissionais de saúde entrarem nesse jogo, se ele não souber, se ele não estiver bem treinado, de repente o profissional resolve um tratamento milagroso e apresenta para a família uma proposta miraculosa que não existe. Sim. Né? Às vezes até onerando a família. Se aproveita da situação. E não intencional, é parte de um mecanismo psíquico, né? Então, o médico tem que ter, assim, um eixo inflexível, ele tem que ser rígido nessa conduta ética, associando a ética com a formação técnica, né? E muita abertura com a família. E, como eu disse antes, se comprometer atendendo a família. É impossível hoje pensar em tratar um idoso sem dar atendimento à família, porque a família padece junto, seja pelo Alzheimer ou por uma outra doença, independente.
porque mexe com as coisas antigas da família do grupo, às vezes não resolvidas ou mal resolvidas. E que vem à tona com a doença. E que estão no inconsciente. E aí mistura tudo. E aí o fundo do poço vem a lama para cima e começa a confusão. Sim. Filhos às vezes brigando, é uma lástima. Sim. Ruptura quando deveriam estar unidos. Unidos, abraçados, de mãos dadas para ajudar o seu familiar. Mas é da vida. É da vida. Queria agradecer imensamente também, Lígia, de ter te disposto a vir aqui, né, no programa, e que consigas manter essa força, né? Assim como a Cleonice, que está ainda nos assistindo aqui nos bastidores. Agradeço imensamente a presença do Valdemar, do geriatra, da Beth, do C3. Deixar uma mensagem final. Claro. Né, que o cuidador e os familiares do portador da doença de Alzheimer, né, que tivessem assim como regra básica, né, conhecer a doença, né, pedir auxílio ao seu médico, geriatra, né, mas que tenha muito amor, muito carinho, muita paciência com o seu portador. Porque agindo dessa forma, ele conseguirá dar uma boa qualidade de vida para o seu idoso. Né? E fazer com que estes anos, né, se tornem mais tranquilos, mais leves, tanto para o portador como para o cuidador. Muito obrigada. Vamos marcar outro programa, porque esse assunto e terceira idade rende muito. O Brasil caminha para isso, que era um país novo, mas está caminhando para isso. E vários setores não estão preparados, e eu acho que esse tipo de assunto tem que ser levado para a população tem que ser informada, e eu agradeço a você aí que ficou do outro lado, tanto pela internet quanto pela TV, e o nosso próximo Entre Nós, ao vivo, é quinta-feira que vem. Até lá!